Gente, então, Ai, é a primeira vez que a gente tá fazendo, né? Então são várias oportunidades de aprendizado. É isso isso. aí. Não é erro, é oportunidade. Pelo menos sexto episódio do Delírios de Influência, episódio especial, de retorno. Especial de retorno. Então, pessoal, o que a gente se propôs a conversar aqui hoje é: ninguém tem que nada. Essa que é a tese. É tão boa que eu nem vou aparecer porque eu não tenho que. Por que não Você tem não que tem que ir? aparecer. Não tem, não quero aparecer, não vou aparecer. E eu perguntei nos stories, né, o que que as pessoas achavam disso, porque sempre que eu trago esse tema de ninguém tem que nada, isso gera muita polêmica. Eu acredito que as pessoas se veem tanto do lado de quem se sente oprimido por sentir que tem que, mas também do lado de quem se sente decepcionado pelas pessoas que não tem que nada, que não honram seus compromissos, sabe? E acho que ambos os lados têm sua legitimidade. É por isso que a gente precisou de fazer um podcast para a gente poder falar mais extensivamente sobre esse tema. Você já esteve do lado de quem foi desapontado e de e quem foi cobrado? O que você acha, Gabi? Eu acho que eu tive que espirrar. O... O espirrar a Ah, gente cara. tem que ir mesmo, diz que é impossível segurar. Um Cara, espirro é e um bocejo. impossível. Por que é tão ruim segurar espirro, né? E aí você E é vai tão tentando gostoso espirrar, tipo, eu espirrar. tava aqui agora tentando espirrar, segurar o espirro. E aí eu tava pensando assim, meu Deus do céu, não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí piora. Aí parece um negócio, vai gerando uma. Vai explodindo dentro de mim e meu pulmão vai desaparecer. Meu Deus, você descreveu qualquer emoção difícil, né? Que a gente fica tentando segurar e ela vai só aumentando e explodindo o nosso peito. Meu Mas Deus, por você outro acabou de lado. fazer um gancho maravilhoso. É isso aí. Então me fala, o que que você acha do que tem que? E eu quero só dizer, eu sei que o Gabi é um cara disciplinado, ele é um cara assim, da execução, ele faz muita coisa, ele é muito organizado. E eu quero saber então como que é isso pra você, Gabi. Aí que tá o negócio, né? Por que que a gente se organiza? Porque assim, Hum. acordar de manhã, de preferência escovar dente, né? Em alguns climas do Brasil, tomar banho de manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem como tomar banho hoje. E sair para trabalhar, fazer as coisas que têm que ser feitas e voltar para casa. E se a gente não faz isso, parece que a gente entra numa sensação de, ao mesmo tempo parece que a gente vai entrar numa sensação de que eu não sou produtivo, que eu não sirvo para nada, mas se eu faço só isso da vida, parece que minha vida tá muito vazia e sem forma e sem propósito e porquê, sabe? Uhum. É contraditório. E aí eu começo a pensar se o mais interessante disso tudo é tentar fazer uma coisa mais equilibrada, sabe? Tentar entender o que, que eu. Uhum. Mas isso que me pega, sabe? Eu não consigo ainda entender exatamente. E aí, você falou que sou uma pessoa disciplinada, eu não me vejo uma pessoa disciplinada. É. Embora eu execute. Tá, ok, até acho que eu faço muita coisa na minha vida, poderia fazer menos. Mas eu não sei se isso entra num espaço de disciplina e sim num espaço de noia mesmo, sabe? De querer Aham. fazer milhões de coisas e fomo e não sei o quê. Olha só. Entendi. É como se tivesse uma motivação para você se manter nessa rotina, mas não é a disciplina, é um tem que, né? É uma responsabilidade, enfim. Eu quero fazer um Não adendo chega a aqui. ser disciplina mesmo, né? Porque a disciplina eu acho que ela nasce de um espaço de eu entender por que que eu tô fazendo aquilo e não necessariamente de só fazer por fazer, sabe? Não sei. Aham. Agora eu Eu fiquei em vou ser dúvida em relação à sincera, disciplina. vou falar sobre mim. Eu sinto que eu não me relaciono bem. Eu entendo a importância da disciplina, mas não é a lógica da disciplina que me motiva, sabe? Você falou da rotina, né? A gente tem que acordar, escovar o dente, tomar banho ou não, ir trabalhar, fazer exercício, voltar para casa. Esse é um molde de vida, é o molde de vida que a vida em sociedade propõe pra gente hoje em dia. É como a maioria das pessoas vive. Porém, assim, o que eu vejo é que, por exemplo, nós dois, né, nós somos médicos, nós fomos fazendo escolhas que colocaram a gente dentro desse formato de rotina, em que a gente precisa acordar, precisa trabalhar, precisa fazer exercício, precisa, enfim, né, de várias coisas que a gente tem que fazer. Porém, não é totalmente impossível ter uma vida totalmente diferente dessa, sabe? Então vai dependendo das escolhas que a gente vai fazendo e como o nosso destino vai se selando. Eu fiz muito essa reflexão, porque assim, eu vou trazer essa reflexão que eu fiz.
Quero. Porque eu vou fazer agora 33 anos. Idade de Cristo. É a idade de Cristo. É isso aí. Cara, as pessoas estão animadas, hein? Não, eu Esse é tô o me povo sentindo a animado. Lady Não Gaga. acaba. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu adorei isso. Eu É isso amei aí. isso. Eu Tem que ter também. sempre. Nem a Lady Gaga, nem a Shakira Não. receberam todas as palmas. O que que eu percebo? Quando eu fiz 30 anos, houve uma transformação completa, assim, da minha vida. Quando eu fiz 30 anos, eu tinha formado, eu tinha montado um AP para morar, eu tinha meu companheiro, eu tinha meus amigos, eu tinha minha família, eu tinha meu trabalho. Então eu tinha tudo o que você espera, que assim, é até muito esperar isso, né? Eu tinha alcançado tudo isso que eu queria muito. Sabe, 30, a idade do sucesso? Sabe o filme De Repente 30, que a gente quer ter essa idade em que você tem tem o seu dinheiro, tem uma liberdade, tem a sua vida. E eu tive muito essa sensação assim de, nossa, tô voando, sabe? Uhum. Não deu um Tô ano, bombando. esse meu castelinho de cartas ruiu. Eu não perdi meus amigos, não perdi meu companheiro, não perdi meu apartamento, não perdi nada disso. Mas eu percebi que era como se eu tivesse passado essa primeira metade da minha vida voltada para conquistar essas coisas, que são as coisas que você tem que conquistar, vou dizer assim. A sua carreira, o seu dinheiro, o seu trabalho, todas essas coisas que é muito óbvio. Todo mundo fala pra você, estuda, trabalha. A vida inteira é o que você escuta. E a energia inteira voltada pra isso. E foi bom pra mim. Isso que a família incute na gente, né? De você tem que. Eu percebo que não é só de. Um objetivo não é só ser coercitivo e dominante, né? Não é só isso, não. A família também quer que a gente se adapte ao meio em que a gente vai viver. E pra gente se adaptar a esse meio, foi adaptativo pra mim estudar e trabalhar e tudo mais. Porém, eu fui percebendo também que isso não é o suficiente, sabe? Isso não se sustenta sozinho. Quando você está ali fazendo tudo o que tem que, é como se a sua energia se fluísse de um jeito que virasse, surgisse um vácuo, surgisse uma insustentação. E eu fui percebendo que não é a vida, não queria de mim, não era só que eu respondesse a tudo o que tem que. Isso aí é uma parte da vida. E é uma parte da vida que, se Deus quiser também, eu queria conseguir fazer sem usar tanto o meu lobo frontal, sabe? É uma parte que pode ser um pouco mais automatizada, mas que o mais importante seria, o mais importante não, mas que nessa próxima fase eu precisaria entender qual que é a minha visão de mundo, não a visão de mundo que passaram para mim, e qual que é o meu projeto existencial, não o projeto existencial que fizeram para mim. E aí nesse momento foi o momento em que eu percebi que se o tem que e o que não pode drenasse toda a minha energia, eu nunca ia ter criatividade e liberdade mesmo para bolar o que é o que eu quero para mim mesmo. E aí é bem interessante porque a gente tá falando de padrões de outras pessoas ou da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, que a gente acaba reverberando na gente e a gente passa a tomar decisões ao longo da vida baseado em frequências, em vontades, em ações de outras pessoas e não necessariamente das minhas. É isso? Isso. E essa vozinha que tem dentro da gente, ela precisa ser alimentada, senão ela fala muito baixinho e a gente nem sabe o que ela quer dizer, sabe? No caso, as obrigações ou o tem que desconectam as pessoas dos próprios desejos. Sim. O tem que, ele é. Isso que eu acho, assim, a gente coloca ele como se fosse o centro da nossa vida, que se você der conta de tudo que tem que, você vai ficar bem. Só que o tem que, ele é a parte operacional, ele é para dar suporte para o que você deseja, o que você precisa, Aí eu sabe? achei que você falou, aí eu acho que você falou uma palavra que eu gostei muito, que é criatividade. Uhum, Porque não necessariamente um padrão, uma vontade de outra pessoa não funciona pra mim, né? uhum, Mas só tem sim, um jeito de descobrir isso se eu colocar isso à prova. E aí, talvez até respondendo um pouco da minha ansiedade lá no início, e gostei muito desse insight, inclusive. Talvez faça sentido eu colocar esses padrões, primeiro identificar esses padrões, né? Saber o que que é dos outros, o que que é meu, e tudo mais. E colocar eles uhum, à prova pra ver se realmente é o que eu quero ou não, com uhum, curiosidade, sem sim. compromisso com o resultado em relação a isso. Uma visão bem de cientista mesmo, né? Será que é legal isso pra mim?
Será que eu quero isso pra mim? Será que existe um mundo em que eu possa ser diferente e isso funcionar, né? E aí, pra Hum, funcionar, eu tenho que ter também a minha. Isso tem que fazer sentido pra mim, pro meu propósito, pra aquilo que eu realmente acredito, pro local onde eu quero pertencer. Então, daí, mas sim. para poder chegar nesse momento de curiosidade, talvez eu tenha que dar uma refletida maior sobre mim mesmo, né? Dar uma olhadinha pra dentro. O que que você acha? Sim, sim. É assim que eu vejo essa palavra criatividade, né? É exatamente isso. E quando a gente, o tem que, ele não dá espaço para criatividade. E eu achei interessante do que você trouxe, porque o que a gente quer e o que a gente deseja também traz os seus tem que. Então, para eu alcançar tal coisa, eu tenho que uma série de coisas. Eu não posso esperar que as pessoas me deem um diploma de mestrado se eu não fizer todos os passos do mestrado. Hum, Se eu quiser ser mestre, eu tenho que uma série de coisas, sabe? Só que quando isso que você tem que estar alinhado ao seu desejo, a uma realização de uma coisa que tem valor para você, aí existe uma motivação intrínseca. E é por isso que uma motivação intrínseca, né? E também uma outra coisa que é necessária é a flexibilidade, porque você não vai alcançar direto, né? Você vai errar. E você vai precisar, para se manter motivado, você vai precisar ter algo que você que realmente queira realizar. E é por sim. isso que eu até fico assim percebendo que isso é questão de perfil também. Nada pra mim assim que não é nada para, não é nada. É porque eu reconheço o valor da disciplina, mas a disciplina não me motiva. Eu tô sempre querendo fazer as coisas ficarem mais fáceis pra mim possível, sabe? Então eu não quero que as coisas sejam difíceis. Eu quero que elas sejam fáceis. Só que aí eu preciso fazer várias coisas para que elas venham a se tornar fáceis, sabe? Por exemplo. Eu vou falar da minha trajetória com atividade física. Ai, será que eu falo disso? Eu vou falar só um pouquinho, porque é assunto chato. Não acho chato, não. É, tá. Não, porque eu fiquei curioso, assim, de pensar assim, cara, primeiro, quando você falou assim, eu quero deixar as coisas fáceis pra mim. Eu comecei a olhar Uhum. pra dentro e falar assim, cara, eu sou mestre em fazer as coisas ficarem mais difíceis pra mim. Então conta. Porque parece que quando é difícil, tem um sabor melhor quando consegue. Aham, Pode ser? E talvez isso possa falar muito das minhas neurodivergências da vida. Porque, aham, porque parece que existe uma necessidade pela conquista daquilo que não necessariamente é fácil conquistar. Tu acha que facilidade é um fracasso? Nosso Deus adora. põe um efeito sonoro aí de... Eu não sei qual efeito ficaria bom agora. É isso aí. É sobre isso. Como é que eu falei? Como é que eu disse, mas sem dizer? Eu entendi que na tua percepção, quando tu consegue algo com facilidade, é quase como um fracasso, porque a dificuldade te dá um mérito maior. Eu não sei se fracasso, mas talvez um sucesso menos relevante. Em vez de eu ganhar medalhinha de ouro, eu ganhei de bronze. Quando que começou essa ideia de que para ter um mérito, não sei se é bom assim, mérito maior, mérito Pode melhor, ser. tem que ser difícil, sabe? Tem que ser complicado, tem que ser doloroso. Uai, eu acho que vem de aceitação, né? Porque quando você faz um trem que é difícil pra todo mundo, aí chega lá sua tia, seus parentes, e fala assim, nossa, Deus, bom, hein? E aí parece que isso ganha uma relevância maior, sabe? Parece que você... Mas é curioso isso mesmo. Mas aí, tá. Hã? Não, eu ia falar que assim, voltando pro assunto do ninguém tem que nada, teoricamente ninguém tem que sofrer para tal coisa, né? Eu acho também. Então é um assunto complexo, assim. Não, é complexo mesmo, porque eu acho que isso volta para mim como uma tarefa de casa, inclusive. Por exemplo, no caso que a Clara ia comentar dos exercícios físicos, ninguém tem que ser feliz fazendo exercício físico, entendeu? Não, É, tudo bem ser sofrido, ao mesmo tempo que tudo bem se for muito legal. aham. Aham. E não tem como não fazer, né? E aí, como é que faz? Então, Tá, mas aí como é que você o deixou o efe- exercício físico mais fácil? Pelo amor de Deus, o público inteiro quer olha, saber, para mim é o seguinte, inclusive eu. é, a parte de exercício físico. Conforme eu fui fazendo vários exercícios físicos e tentando coisas diferentes, o que que eu fui percebendo? Eu preciso muito da minha autonomia. Eu não gosto de ter
Tipo assim, eu prefiro coisas que eu consiga fazer sozinha. Então, eu não quero, por exemplo, assim, eu não me engajei muito com tênis por dois motivos. O tênis é muito competitivo e eu não tenho muito esse brio competitivo em mim, sabe? Eu já fiz até testes psicológicos. É uma coisa que eu gosto de desenvolver, essa competitividade. Só que aí o tênis é tipo um tratamento de choque, não engajei bem, fora que você precisa da outra pessoa, você precisa da raquete. Então, de agendar a quadra, então já não é pra mim. Daniel, né, meu companheiro adora, pra ele tá ótimo. Pra ele também tá ótimo, tipo assim, vou marcar um tênis qualquer hora do dia e vou lá. Pra mim, a atividade física tem que ser no mesmo horário, de manhã, todos os dias. Se eu tiver a atividade física agendada todos os dias de manhã, eu faço atividade por 5 anos seguidos, como eu já fiz. Mas se eu não tiver, eu não faço. Então, o que que eu me proponho? Eu vou me organizar de uma forma que eu tenha esse horário disponível. E a última, aí, duas outras coisas, né? O yoga, eu tinha gostado muito dele como atividade física por causa dos princípios de iluminação, de flexibilidade, de consciência e de presença. Eu tinha amado isso no yoga. Porém, lá no yoga acaba sendo uma coisa assim mais um ambiente que acaba sendo um pouco mais perua, vou dizer assim, sabe? E aí eu acabei não ficando muito também não. E agora eu encontrei a Eu entendi calistenia e a exatamente o que você quer dizer com ambiente perua. Faz muito sentido. não, eu adoro. Só que é uma eu não tenho muita facilidade disso, sabe? E aí eu fui pra calistenia, que aí na calistenia eu encontro essa parte da consciência, essa parte da força, e eu tenho um desejo absoluto de desenvolver a força e a consciência sobre o meu corpo. Cada dia que eu ando um pouquinho, eu vejo que eu piso mais firme e que eu consigo subir na barra, que eu consigo me puxar e eu consigo ir um pouquinho mais além, aí eu desejo isso. Eu desejo construir isso, sabe? Então, esse que foi a minha trajetória. Então, no caso, assim, tem um valor pra mim, tem toda uma narrativa. E aí eu gosto muito, porque igual na yoga eu ia e conversava com a minha professora sobre coisas espirituais e tudo mais, eu fiquei sem isso. Na calistenia eu também consigo conversar sobre coisas espirituais, sabe? Sobre essa transcendência, sobre essa consciência, sobre esse despertar, sobre desenvolver a força sobre os homens, sabe? Assim. Então e por isso que eu fico Tá, querendo assim, entendi. eu quero que as coisas fiquem fáceis e que elas sejam significativas. Porque se todo dia eu acordar falando assim, ai, tem que ir pra academia, eu também não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não tenho disciplina. Deixar as coisas fáceis. E o que mais? E significativas. E significativas. Sabe que tem. Nossa, vou falar uma coisa nada a ver aqui agora, tá? Nada a ver. Manda. Tem um conceito da gestão que chama 5S, que é um conceito bem japonês, assim. Que ele fala sobre organização, tá? E daí, para você ter um ambiente organizado e eficiente, você precisa ter. Ele tem que estar limpo, você tem que jogar fora as coisas que não prestam mais, você tem Uhum, que deixar as coisas demarcadas e todas em seu devido lugar. E aí, normalmente, as pessoas param nesses três primeiros S que eu te falei, né? Que é uhum, de organização, limpeza e tudo no seu e jogar fora o que não precisa. E aí, só que são cinco, né? E os outros dois cinco são os que o brasileiro normalmente perde em organizar, que é processo, que é o significado de tudo isso, e a uhum, disciplina, que é fazer com que o processo seja mais fácil possível e repetido todos os dias. E aí isso uhum. passa a ser introjetado dentro da gente. E aí, eu acho que esse conceito de disciplina ele faz mais sentido mesmo, porque a disciplina não necessariamente é uma coisa rígida e pesada, é difícil, tipo, sei Aham. lá, como a gente vê atleta descrevendo disciplina, sabe? Sim. E aí a gente até conversou um pouco sobre isso, porque a gente viu também uma certa mudança na forma como os próprios atletas descrevem disciplina. Isso teve uma certa mudança, assim, na consciência coletiva, né? Que acho que nosso podcast até um pouco está entrando nisso. Você lembra quando as meninas foram campeãs olímpicas de inverno? A Aileen Gu e ai, a patinadora do gelo. Ah, esqueci o nome dela. Aí, também não vou Enfim, lembrar. Ainda bem que a mas gente tem ela. produção pra descobrir o nome das coisas, né, produção? Produção, manda aí o nome dela. A patinadora do gelo. Eu Essa sempre quis falar patinadora, isso na minha vida. A Lízia Liu. Ó! a Lísia Liu. Obrigada. Vai, Porque venci na assim, vida, tá, pessoal? Só deixar registrado aí. temos uma produção.
A Alice Liu, ela teve um burnout quando ela é apaixonadora desde os 14 anos, e aí ela estava lá nesse ambiente de absoluta disciplina, de treino, de dieta, não, ela fez tudo isso, e aí acho que ela foi numa Olimpíada e não desempenhou muito bem, teve como se fosse uma síndrome de burnout, e ela parou. E ela falou assim, não quero patinar mais. E aí, a vida continuou acontecendo e tudo mais, e em um determinado momento ela falou assim, eu quero voltar, mas eu quero voltar nos meus termos. Ah, e quais são os meus termos? Eu vou comer o que eu quiser comer, porque tinha isso até de controlar o que ela podia comer. Ela vai escolher a música, ela vai escolher o figurino, ela vai fazer parte da parte criativa, artística. E quando ela se entregou dessa forma, e aí tem várias entrevistas dela falando assim, eu adoro a dificuldade, I love to struggle. Eu gosto de tentar e errar e tentar de novo. E ela faz isso por diversão, porque ela quer melhorar. Porque ela Uhum. quer criar aquilo que ela quer criar com essa performance dela. E é da mesma forma a Eileen Gu, que ela trouxe a abordagem que você falou, de como se fosse uma abordagem de cientista para a própria mente. Eu não sei isso, eu vou aprender, eu vou melhorar, e eu posso melhorar. Basta eu me submeter a esse processo, que inevitavelmente você vai progredir. Faz E muito eu fiquei sentido. pensando nisso porque, por exemplo, no tênis tem o Djokovic também, que eu vejo ele como um símbolo de disciplina. O próprio Cristiano Ronaldo, um símbolo de Uhum. disciplina. Eu acho que aquele outro jogador de basquete, Kobe, não sei, um deles também que é um símbolo de disciplina. E é como se a conversa sobre disciplina estivesse. Eu vejo assim, agora eu vou. A gente já tá aqui no meio da conversa, eu já tô com a língua solta, como se fosse assim, uma A visão um língua pouco solta. mais feminina da disciplina, sabe? Tá, peraí. Tá, entendi. Uma visão mais feminina da disciplina. Da disciplina, Vinha até pra uma, trás aqui. uma que não é uma visão que não é tão formatada assim num modelo patriarcal, do tipo de você é forte, você controla, você domina suas emoções, você tralalá, e é um outro formato agora, você flui nas suas emoções. Aí eu quero esse outro caminho. O Eu caminho que quero eu ir com as fluo nas meninas. emoções. Não é uma disciplina performática. Olha só. Que talvez, assim, a impressão que eu tenho, a impressão da produção aqui, da voz do além, é que isso que tu diz de uma disciplina mais feminina, assim, me parece que une a criatividade, né? Une essa fluidez e tudo mais. E a masculina, tá falando de arquétipos aqui, mas a masculina me traz uma impressão de mais dessa coisa mais performática mesmo, assim. É como se estivesse fazendo por um senso de responsabilidade, uma coisa meio. É algo que talvez eu tenha escutado muito durante a minha vida, tá? Dessa narrativa do provedor, sabe? Ah, Pode ser? Adorei essa reação, né, Gladys? Ah, fala mais, professor. É, tipo assim. "Ah". continua! Cara, deu pra ver o refluxo voltando assim, ó. Porque é uma merda, Nossa, cara. Isso é ruim pra todo mundo. Ninguém se beneficia desse tipo de conversa. Como é que é o nome disso? Imposição. patriarcado. Isso. Aham. Não é uma coisa que é bom pra ninguém, né? A pessoa abre mão da criatividade dela pra ter que fazer as coisas pelos outros. E pra isso Uhum. funcionar, ele tem que ficar diminuindo as vozes femininas na vida da pessoa. Aham. Porque senão não Aham. faz nenhum sentido esse tipo de. Aí fica ruim pra Sim. geral. Ninguém se beneficia desse tipo de coisa. Sim, e sabe uma coisa que percebo também? Tudo que a gente tem que gera uma coisa que você não pode. Tudo que você tem que ser gera Aham. automaticamente uma coisa que você não pode ser. O antagônico. Então, o antagônico. Isso é como se fosse assim, é uma propriedade da realidade, sabe? E eu acho isso interessante porque até no nosso cérebro, quando a gente pensa assim no nosso cérebro, todo mundo pensa muito em dopamina, serotonina, no efeito desses neurotransmissores. Mas esses neurotransmissores são uma população muito pequena de neurotransmissores específicos, moduladores ali dentro do cérebro. A maior parte dos neurotransmissores, a maior parte dos neurônios, eles são GABAérgicos ou glutamatérgicos, ou seja, eles Isso. são inibitórios ou ativatórios. Ativatórios, né? Inibitórios ou ativatórios, não sei se é essa a palavra. Então, de todo modo, o que é o resultado do comportamento vai ser a oposição dessas forças e uma pequena modulação desses outros neurotransmissores. Então, quando você tem alguma coisa que você tem que, dentro da sua cabeça, existe um não pode. Existe a força, faz-se surgir a força oposta. Eu acho que a gente, como ser humano, devia aprender,
sobre isso, sabe? Porque isso é muito da nossa natureza. Então, se você tem que ser um provedor, tem a coisa que você não pode ser, que é outra coisa. Que é, E é sei lá, não normal. pode fracassar, não pode fracassar, não pode Não pode ser falhar. normal. É. Você E tem que aí, ter exato. uma visão imaculada de um super-homem ridículo. E o que que vai acontecer dentro da sua cabeça? Você vai precisar inibir isso. É. Para você fazer o que tem que ir, você vai inibir isso. É, não tem jeito. Inclusive, tenta não fazer o que você não tem que ir. As vozes que vão vir na sua cabeça falando: faz, você consegue, você é um bom menino, você vai dar tudo certo depois que você conseguir. Vai vir várias vozes para te coagir mesmo a vencer essa guerra e você fazer o que você tem que ir, você nunca ser o que você não pode. E isso é um desperdício de energia dentro da nossa mente, sabe? Porque o objetivo nosso da gente, enquanto ser humano, a gente vai. Tem várias coisas que só o lado que não pode entende. Tem várias coisas que só ele consegue perceber, que o lado que faz o que tem que ir, simplesmente não consegue perceber. E a gente precisa dessa fonte de informação, que é o lado que quer fazer o que não pode, sabe? Esse lado nosso que é o piorzinho, é Uhum. só ele que leva a gente pro próximo passo. Piorzinho. Pois é. Que é o que a Piorzinho. gente. Que é o que completa a gente, né? É, Porque é muito ruim não ser completo, né? Não ser. Não conseguir abraçar aquilo que a gente é de verdade, inclusive as nossas fraquezas e fragilidades, né? Mas aí você falou uma sim, coisa, tá? Então a nossa jornada sobre fazer o que a gente tem que fazer sempre significa abolir milhares de possibilidades e vidas possíveis que a gente poderia ter. Eu, por exemplo, tenho um conceito na economia que é o custo de oportunidade. Uhum. uhum, Quando tu faz algo porque tu tem que, tu tá deixando de fazer algo, e aí esse deixar de fazer algo é o custo de oportunidade caso tu fizesse esse algo. Ah, eu escolhi hoje tomar café com leite. Ao escolher tomar café com leite, eu deixei de escolher tomar um café pretinho, tomar um Nescauzinho, tomar um suquinho. Esse tem que, ele existe esse custo de oportunidade, porque daí eu faço tudo o que eu tenho que, deixo de fazer o que eu não tenho que, e aí eu não encontro o meu ideal. E o meu ideal, não sei se seria essa palavra certa, mas não encontro, não me conecto com os meus desejos, com a minha criatividade, etc. Porque é o custo de oportunidade. Faz sentido? sim, faz todo sentido. Eu adoro como você trouxe o conceito da economia e o Gabi trouxe o da organização, porque são dois sistemas complexos, né? Tanto uma empresa como a própria economia, e aí os princípios que valem para a economia e para uma empresa também ajudam a gente a entender Claro, verdade. a nossa própria mente, né? E quando eu falo assim, da gente se conectar com o desejo e com a necessidade, eu não falo isso de um lugar de indulgência, não. Eu quero dizer que Sim, de quando individualismo, né? não é de um lugar de individualismo, é num lugar de assim, igual a gente falou da atividade física, se você não treinar os seus músculos, eles vão ficar fraquinhos. Se você não treinar a sua interocepção, a sua conexão com os seus órgãos, se você não fizer essa conexão, isso também vai ficar fraquinho. E quando as pessoas não compreendem o que elas sentem, não sabem o que fazer com o que elas sentem, aí elas enfrentam toda sorte de problema. Físico, psicológico, biográfico, existencial. Então, eu vejo como algo que a gente precisa desenvolver para estar na vida, sabe? Para ser aquele companheiro forte para o nosso coletivo. Então, não é Pois é. individualista. E aí tá um conceito que é legal, porque existe uma interpretação do tenho que é uma interpretação da coletividade, né? Então você tem que fazer Uhum. tal coisa porque isso é importante para a multitude de pessoas que estão ao seu redor. E se a gente simplesmente falar que não, que esse conceito é errado, mas eu mantiver essa interpretação, eu tendo a ir para um espaço de individualismo, né? Que em vez de fazer o que é bom para a coletividade, eu vou fazer o que é bom para mim, vou olhar só para mim mesmo
E aí eu vou entrar nesse Hum. espaço hedônico, de indulgência, Que de vai dar ruim. autossatisfação e vaidade. É. Não é sobre isso, né? Não é esse o É, caminho, né? Eu vou observe as consequências. Pode falar, Isa. Não, eu ia falar que eu ia trazer um contraponto de que o ninguém tem que nada, ao mesmo tempo, ele pode ser visto como uma licença poética de agir sem pensar em consequências. Pode ser um recurso que a pessoa use para racionalizar, né, ali o que ela já quer fazer. E aí, o que que eu acho interessante é assim, não vai dar certo você fazer só o que você tem que ir, porque você não é obrigada a nada. Tenta aí um pouquinho, e aí você vai ver que vai dar ruim em todos os seus relacionamentos, a sua vida vai desabar. E aí, então a gente vai entender o que que a coisa quer dizer, conforme a gente vai vendo as consequências e a nossa própria experiência. Então, quando eu falo que eu assim, a gente não tem que nada, eu também já falo que a vida não é justa, mas ela é implacável. As consequências dos seus comportamentos, elas vão chegar, sabe? E é bom você saber consequência de que você está colhendo para você conseguir aprender com o que você fez, se o que você fez foi bom ou se não foi bom. E essa questão, dessa parte assim da coesão, tem uma autora, eu cito ela sempre porque isso explodiu minha cabeça. Ela fala que o dilema quintessencial da experiência humana é pertencer versus ser você mesmo. A gente está sempre diante desse dilema de autenticidade versus pertencimento, porque tem alguma coisa que eu não posso ser e que se eu for, as pessoas não vão gostar. Eu vou perder, sabe? E que Uhum. se eu for, as pessoas vão gostar, mas eu não vou ter energia, não vou ter motivação, não vou dando conta. Exato. E aí a vida vai trazendo esses dilemas pra gente. E a forma como a gente vai responder esse dilema, ela é imponderável, ela é sempre uma escolha, ela é sempre a forma como a gente vai se posicionar na vida. Não tem escolha, não tem um jeito certo e um errado. Tem a gente criativamente dando um jeito de resolver um dilema que não tem solução, por definição. E o objetivo da solução desse dilema é que a gente possa estar integrado. Então, que a gente conte com as pessoas ao nosso redor e que a gente contribua com as pessoas ao nosso redor. Tem até um gráfico interessante, né? Que é vou colocar assim, a autenticidade versus o pertencimento. Se você é uma pessoa que não está incluída, não está integrada, você está desintegrada, ou seja, Uhum. você não pertence ao grupo, ninguém te vê, ninguém se importa com você, ninguém se Uhum. isso que está acontecendo, isso é um sinal que o nosso emocional, nosso corpo aprendeu a interpretar como um perigo. Se você não é importante para o grupo, se você não está dentro do grupo, Tá você vulnerável. está em perigo. Isso. E aí a gente sente esse estresse de, poxa, eu estou excluído. O exemplo máximo que eu acho da nossa civilização hoje é a pessoa que é moradora de rua, porque é uma população que as pessoas não veem, que as pessoas não se importam, que ela está desintegrada das relações de troca da, da sociedade como um todo. E essa população aqui acontece todo tipo de vulnerabilidade, assim, de gente ruim fazer maldade, de pegar doenças que já estão erradicadas, de morrer de frio quando existe cobertor. Então, a Uhum. vulnerabilidade que você vivencia quando as pessoas não olham para você, quando você não é importante, ela é real. E a gente experimenta isso dentro dos nossos dilemas de família, quando a gente está brigando, quando a gente está com questão com nossos amigos, nossos companheiros, a gente sente, meu Deus, eu estou desintegrado do grupo. E aí as nossas emoções, elas querem resolver isso, querem que a gente volte para a integração. O problema é que não existe solução certa, é a gente que vai criar essa solução, Vai sabe? ter que ir com curiosidade, descobrindo o que é que faz sentido pra mim dentro dessa equação de autenticidade versus. Exato. Mas ela é necessariamente antagônica? Claro, assim, necessariamente o pertencimento ele infringe a minha autenticidade? Eu entendo que sim, a autenticidade fala sobre mim e o pertencimento fala sobre os outros, sobre a comunidade, mas necessariamente, ou se por acaso eu encontro um espaço que me faça pertencer com um nível alto de autenticidade e a gente junta essas duas coisas, o que acontece? Eu entro numa bolha? Então, como que eu vejo isso? Eu acho interessante isso que você falou da bolha, né? Porque Talvez o seja isso a que acontece. definição de bolha, né? Espaços de auto-pertencimento e auto-autenticidade.
Mas Um se for pouco todo mundo conflito. igualzinho dentro da bolha, também não dá certo, né? Que daí não tem conflito, sem conflito não tem crescimento, não tem aprendizado. Uhum. Eu acho que, em partes, isso que você mencionou é você realizar, vou colocar assim, realizar o que eu acho que é o Camus que fala sobre a felicidade. O que é a felicidade, se não a harmonia entre a pessoa e a vida que ela leva? Então, você está num ambiente, num meio, que é tranquilo para você pertencer e ser você mesmo. Essas tensões nunca vão se anular, mas é algo que está no horizonte quando você se propõe a não só se conformar, não só fazer o que você tem que, mas se guiar pela sua curiosidade, sabe? Olha que legal. Um espaço saudável, então, de pertencimento, que vai permitir muito pertencimento e muita autenticidade. Ele pode ser um espaço que pode ser podem ser ambientes ou comunidades que valorizam autenticidades diferentes, né? Sim. Múltiplos seres e achem isso bacana. Uhum. Agora que você falou, eu fiquei pensando que agora a gente comentou, né? Passamos os primeiros anos da vida buscando trabalhar, estabelecer e tudo mais. Mas é também uma das coisas que a gente precisa, inclusive a ciência mostra isso, é essa comunidade em que a gente consegue pertencer e ser a gente mesmo, não num equilíbrio perfeito, mas que é como se fosse assim, isso é um sentido importante para o ser humano. Quando as pessoas não estão nesse sentido, elas ficam enfraquecidas. Então, eu considero que precisa ser uma intenção. Você ter relacionamentos que permitam isso, construir isso, assim como você constrói sua carreira, construir sua tribo, sua comunidade, sabe? Colocar isso como uma prioridade, assim como é importante ganhar dinheiro, Uhum, também é importante conseguir construir esse espaço, essas comunidades de pertencimento. uhum. Agora Eu, eu fiquei uma comunidade. pensativo. Agora eu tô querendo. Eu ia fazer uma. Pode falar. Voltando até um pouco do que vocês estavam comentando antes, mas que tipo de coisa vocês fazem porque tem que, no sentido de pertencer, com medo de não fazer parte no grupo de amigos? Deu pra entender a pergunta? Porque a Clara comentou, né, que a gente tem esse anseio do pertencimento. Então a gente faz coisas pra pertencer. E isso, de certa forma, nos afasta do ninguém tem que nada, Autenticidade. da autenticidade. Então, que tipo de coisa vocês fazem hoje que vocês fazem só pelo pertencimento? É fácil responder essa, claro? Pela cara dela. Me gerou toda uma reflexão aqui, sabe, Ida? A mim também. E Uhum. acho que tá tudo bem a gente ter milhões de coisas que a gente faz hoje, né? Porque a gente também não tá pronto pra vida. Graças a Deus. É. Odiaria estar pronto pra vida. Tem nada pra fazer. Eu gosto, eu Uhum. gosto dos trem difícil, né? Imagina. É. Mas acho que hoje é muito sutil, assim, a quantidade de coisas que a gente faz. É aquele comentário homofóbico que você acaba aceitando, aquela discussão política que você acaba não engajando. É, É. é aquele comentário sobre o que você devia fazer da sua carreira, da sua vida, que você só concorda e toca ficha. Talvez tenham várias É. coisas sutis, assim, que aconteçam e que a gente às vezes nem se dá conta, mas que tá Pesei tão o envolto clima, disso, galera. parece que faz parte da vida. Sabe por que que você pesou o clima? O que eu percebo pra mim, assim, é que esse despertar de, poxa, não vou fazer só o que tenho que, é uma coisa que veio recente pra mim. Eu acredito que tanto porque a vida ela vai trazendo as crises, né? Conforme você avança, novas crises vão chegar. É assim que funciona. Então, eu acredito que foi até uma coisa que a minha vida me trouxe, essa crise. E aí eu fui percebendo, assim, que muito da minha vida tem um formato. Foi formatada pelo que tem que. E quando eu penso livremente, assim, sobre o que eu quero, eu percebo assim, olha só, eu tenho a percepção de que eu não quero, eu não quero ter uma vida assim tão urbana, morando no apartamento, eu quero poder olhar para um jardim. Eu quero isso. Uhum, E eu nunca imaginei assim, não, mas pra quê? Por que que você quer isso? Isso é coisa que se queira, sabe? Eu mesma já tinha esse hábito de inibir meus próprios pensamentos. E aí depois eu pensei, não, eu vou desejar livremente e vou vendo o que que dá, sabe? Então foi uma coisa
que pra mim veio muito recente. Então eu estou ainda aprendendo a dominar esse dragão. Quer ver uma coisa que me pegou desde a faculdade? Hum, Eu me formei em 2018. Era uma época que os influencers de mercado financeiro estavam bombandaço, assim. E construindo uma cultura de sucesso é igual a dinheiro investido. Independência financeira. Esse é o termo. uhum, Que a segurança financeira faz muito sentido. Acho que isso aí é um conceito que precisa fazer sentido pra gente poder ter uma vida tranquila e saber que se der um BO, a gente consegue se organizar. Independência financeira é um conceito mais elitista. E só que na comunicação dessa galera parecia ser algo inevitável. Você só tem sucesso se você tem sua independência financeira. E a promessa que era vendida era de que se você fizer A mais B mais C, você chega igual à independência financeira. Isso aí uhum, ignorando todos os fatores de inflação, de, de número de horas que você consegue trabalhar no seu dia e de problemas que você vai precisar gastar dinheiro na sua vida. Às vezes sua família uhum, precisa de ajuda. E aí, o que você faz? E aí eu uhum, lembro que isso gerou uma... E ainda gera, tá? Ainda gera, assim, um sentimento muito grande de estar atrasado em relação a uhum, esse objetivo da independência financeira. Sabe o que eu tô uhum. falando? Sim. E isso me pegou especialmente depois da faculdade, porque existe uma expectativa de, enfim, você formou médico, agora você é bilionário, né? Então, assim, então aí isso gera uma pressão que eu acho que ainda impera, inclusive, em alguns meios, em Uhum, alguns ambientes de amizade meus, assim, sabe, Isa? De que uhum, você tem que ter tal coisa para atingir tal coisa e é isso que essa é a sua métrica de sucesso final, assim. E isso às vezes uhum, pega, porque parece que eu começo a basear alguns objetivos de vida com base nisso, sabe? X uhum, viagens dentro do Brasil, X viagens fora do Brasil, uhum, X tamanho de casa, X preço aham, de carro. E aí isso aham, parece que essas coisas passam a ser importantes pra você, mas elas nascem dessa pressão, sabe? E eu não sei se aham. isso faz sentido no final do dia, porque parece que daqui a pouco eu não posso mais trabalhar nas coisas que fazem sentido pra mim, não posso optar para fazer alguma mudança de carreira, porque senão eu não vou ter Aham. aquele faturamento que vai permitir que isso aconteça, sabe? Eu sinto isso também. Uma coisa que pega muito também é que a gente está aqui nesse momento em que a gente compartilha isso e consegue compreender, mas se você for ter uma opinião que é diferente das pessoas que você convive, você vai experimentar algum tipo de retaliação, sabe? Então, quando você for tentar mudar essa crença, a verdade é que isso eu aprendi assim não sei se foi o Marcelo que falou, meu supervisor exatamente, enfim, que as nossas crenças, elas são sustentadas por relações afetivas, sabe? Então, essa crença de pressão e dinheiro e tralalá, existe todo um meio que interage e se entende com base nessa crença. E aí, quando você não compartilha essa crença mais, o que acontece é que aí você não consegue se comunicar. Não é que as pessoas vão te punir de cara, elas nem vão entender o que está acontecendo, porque você está falando de uma coisa que elas não alcançam, não compreendem, não se interessam. Então, o que as pessoas vão falar é: você, não é assim, você está errado, volte a ser como nós. O que vai acontecer é: não entendi, não te respondi, ignorei. Você viu o que que Gabriel está fazendo? Nossa, eu acho que aí é isso que, quando a gente vai mudar, por isso que o que a Isa falou me deu um certo gatilho. As nossas relações vão sentir. Função da produção, gera gatilho nos hosts. Eu acho esse assunto muito, muito interessante, porque todo mundo passa por isso. Não existe, de verdade. Todo mundo passa por isso. E a minha angústia é justamente isso. De que chegou um certo ponto, e eu sei que a idade também melhora, né? A gente sabe que a maturidade vai melhorando alguns quesitos, mas chegou um ponto em que os tem que me cegaram no sentido de que eu não entendia o que eu queria de fato ou o que eu estava fazendo porque eu tinha que fazer. Chega nesse momento, né, em que a crise é, tá, mas será que eu tô fazendo porque eu quero fazer ou eu tô fazendo porque tenho que fazer? Eu realmente fiquei cega, assim, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, estou no processo, de entender
essa diferença. Um exemplo é na terapia fazer um quadrinho do tipo, coisas que eu gosto e não faço, coisas que gosto e faço, coisas que eu não gosto e faço, e coisas que eu não gosto e não faço, sabe? Parece até meio boba, mas foi extremamente difícil de completar o quadrinho. Então, assim, é um assunto muito doido, porque chega um momento em que as relações, elas vão fomentar uma ideia do tem que, e aí tu vai perdendo a noção do que não tem que, e tu não sabe o que fazer. Existe esse sentimento, que é a reatância, que é a necessidade que o ser humano tem de ser autor do próprio comportamento. O exemplo clássico é quando você está lavando louça e alguém fala assim: lava a louça hoje, você? E aí você já estava lavando e dá vontade de você soltar a louça toda e falar assim: não vou lavar mais. Porque não é só você lavar a louça, é você lavar a louça porque você quis. Essa é a necessidade do ser humano. E aí eu fiz até um conteúdo sobre isso esses dias, falando da reatância como um instinto de sobrevivência. E nisso aqui eu quero até aproveitar para fazer um certo adendo. Observa como a emoção, ela significa uma necessidade aqui? Então, Uhum. como é que eu descrevi a reatância? A necessidade de ser autor dos próprios comportamentos. Então, a emoção, ela fala de uma necessidade. Quando eu tô falando, quando eu brinco assim, né? A reatância é um instinto de sobrevivência, porque se você não tiver ela, as pessoas vão montar em cima de você, você vai ser totalmente cooperativo, totalmente eu faço o que me mandam, e aí isso não é bom para sobrevivência. Então, para você sobreviver, você precisa ter esse instinto de autopreservação que é a reatância. Agora, o que que significa reatância? Significa que você nunca vai fazer o que te mandam? Não, não tem resposta única para as coisas. A vida aparece em infinitas situações diferentes. De dentro da sua vida, na sua experiência, é você que vai tentar descobrir. Para de querer falar que alguém tem que falar o que você vai fazer. Que é muito o que as pessoas, às vezes, linkam, né? Por exemplo, teve Uhum. muito esse comentário. Então, significa que eu não vou fazer o que eu não quero? Não. Você vai ter que lidar com a sua reatância. Qual que é a sua necessidade? Quando você entender a sua necessidade, aí você pode ter uma resposta criativa para se virar e atender a sua necessidade. Você não vai fazer nem o que a reatância mandar, não é reagir à reatância, é responder à necessidade que a emoção sinalizou. Sabe? Só que o que acontece? A gente não sabe fazer isso de cara. É igual se eu falar assim, Gabriel, bora dançar um balé ali. Você vai dançar desengonçado se você nunca dançou balé, não é? Vamos Igual um dançar um hipopótamo. forró. Então, Forró, eu vou bem. o forró eu imaginei que seria bem. Enfim, então quando você vai fazer isso pela primeira vez, você tá lá na situação, você não sabe. Ah, meu sentimento significa isso. Então eu sei o que fazer. Você vai ser tudo estranho. Aí você passa por aquilo assim, tipo, 19 vezes. Aí você, tá, entendi. Se você estava observando, em algum momento as coisas vão fazer mais sentido. Mas não é naquele momento você reagir à reatância, é você saber o que que a sua emoção significa para você. Eu até brinco disso também. Gente, eu tô escrevendo um livro aqui, eu tô aproveitando para me inspirar, porque isso estava travado e o podcast tá liberando. Maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Essa questão da emoção, ela sinalizar uma necessidade, entende? Então, assim, qual que é a minha necessidade aqui? Eu tenho uma necessidade de reconhecimento. Eu tenho uma necessidade de lazer, por exemplo, assim. Às vezes eu tô com uma pessoa e essa pessoa, sei lá, eu tô me divertindo e a pessoa fica de cara feia. Aí eu fiquei incomodada com aquilo. O que que a minha Uhum. emoção significa? Significa que a pessoa tá de cara feia? Não, não usa a sua emoção para ler o outro. Usa a sua emoção primeiro para ler você. Então, o que que significa? Eu tenho uma necessidade de espontaneidade e lazer aqui. Eu queria estar relaxando, eu queria estar livre. Por isso que a cara dessa pessoa feia, assim, amarrada, está me incomodando. Porque depois que você faz a leitura do que a sua emoção significa para você, aí isso como se fosse estabiliza a lente e você consegue olhar para fora com intenção. Você sabe qual que é a sua intenção. Então, porque a nossa atenção, ela é sempre segmentada. Você não consegue ver tudo que existe. Você vai ver uma seleção das coisas de acordo com o que é importante para você. Isso é uma limitação do cérebro. Ter cérebro é isso. E aí, quando você sabe a sua intenção, você consegue olhar para fora com uma visão que é estável. Então, assim, eu entendi. Essa pessoa tá assim, isso me incomodou por causa disso. Mas eu não tô assim porque a pessoa tá de cara feia. A culpa do que eu tô sentindo não é da pessoa. Inclusive, a outra pessoa, ela tá com as Hum. próprias questões dela. Então, quando você usa a sua emoção para ler você, e aí depois que você leu você, você se torna capaz de fazer uma leitura do meio e das outras pessoas, uma leitura enviesada, que é a única possível, mas você já sabe qual que é seu viés. É isso. O meu viés é meio. Tá, eu vou precisar botar isso no fluxograma agora, peraí. Eu adorei isso, achei isso muito Aham. genial. Tá, uma coisa me incomodou. Começa aqui, o fluxograma.
E aí... Uhum, Aí o próximo passo é eu olhar e entender qual o sentimento que isso gerou. E aham, qual a frustração que isso está gerando em mim. Do tipo, aham. eu gostaria que fosse A, mas está sendo B. E por que que Exato, eu frustração é gostaria a que palavra fosse ótima. B? Aham. E aí eu volto a interpretar aquilo que tá me incomodando com esse viés. É isso? Isso. Frustração foi uma palavra ótima. Ai, é uma coisa, depois que eu fiquei meio com a formação assim meio existencial, eu brinco assim, se eu tô frustrada, eu tô errada. Eu fiz alguma coisa errada, que não atingiu os meus objetivos, entendeu? É. Eu não tô falando isso moralmente de quem tá certo e quem tá errado, mas Não. se eu É quero o que o estar sentimento te satisfeita, sinaliza, né? é, é problema meu. A frustração, ela só é E, problema seu. então, agora acho que eu me engatilhei. Manda, Isa, manda. Não, porque assim, eu fico pensando, né? Que eu comecei a perceber que eu tava fazendo muito tem que ir quando eu percebi os outros não fazendo tem que ir. Ah, Ah, E aí eu peraí. Isso, exatamente. Aí eu comecei a perceber as outras pessoas que tinham mais liberdade, criatividade, que estavam vivendo outro processo, que é o processo positivo que a gente tá comentando aqui. E aí eu comecei a me frustrar pela pessoa, entendeu? Do tipo assim, ai, não sei explicar esse sentimento agora. A pessoa tá vivendo o que ela quer viver, vamos supor. Tá. Não é o que ela tem que ir. E aí eu olhava e tinha uma frustração em mim. Então é por isso que eu achei interessante que a frustração, na verdade, é só nossa, né? aham. E se a gente for dar um nome pra esse sentimento? É um palavrão. Palavrão. Um palavrão? Palavrão, vou dizer assim, é um sentimento que é dark. Inveja? Ai, pesou o clima. Inveja, ela vem da frustração, então. Sim, porque daí eu me frustrava porque eu não tava conseguindo. Então eu tava sendo invejosa. E sem a inveja, como é que você vai sair desse lugar e buscar o que você, onde você quer estar, né? Que é o lugar, a princípio, assim, o lugar que essa pessoa tá. A inveja, ela comunica isso, o seu desejo. Você quer estar ali naquele lugar. E essa é uma informação preciosíssima, que se você for falar assim, eu não posso sentir inveja, eu tenho que ser essa pessoa impecável e tudo mais, você vai ficar sem essa informação. Você vai perder um dado super relevante da existência. De que às vezes as pessoas elas só vão perceber o que elas não têm que ir a partir da inveja. E isso que você falou, eu como filha do meio também, eu fiquei muito nessa do tem que ir, assim, na minha cabeça, que aí são várias narrativas, né? Mais do que as minhas irmãs. Então, aí quando você vê, assim, que você tá no tem que ir e o outro não tá, é a crise que a vida traz pra gente repensar essa neurose. E tu, Gabriel? Fala aí. Não fica só quieto escutando a gente. Sabe por que que eu tô quieto escutando? Porque tá ótimo. Tá bom o papo mesmo. Pior que tá bom, tá excelente o papo mesmo. Mas o que que você quer saber Aham. de mim? Como é que tu percebeu as coisas que tu tinha aqui? Ou que tu não tinha aqui? Quem disse que eu percebi? Estamos em processo. Tá tudo certo, gente. Eu acho que tá tudo bem Uhum. também, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se pacificar um pouco. E Sim, sim. existe um caminho para essa transformação acontecer. Não que eu não tenha percebido diversos momentos em que eu tava no tenho que ir. Como eu te falei, dessa questão do sucesso financeiro ou relacionado a uma maneira de enxergar minha profissão. Uhum. Pouquíssimas pessoas vão escolher uma trajetória tão maluca dentro da minha profissão como eu escolhi. É. E isso vem de entender onde é que eu queria chegar e tudo mais. Mas eu confesso que tem tanta coisa ainda, tanto padrão ainda que reverbera lá fora, que eu gostaria que reverberasse um pouquinho menos aqui dentro, sabe? E Uhum. isso tem sido uma jornada diária. E ontem eu tive um insight bem legal com uma pessoa muito especial, que ela falou o seguinte: Gabriel, por que não passar mais tempo tentando reverberar e sincronizar as nossas energias e intenções em espaços de amor genuíno, assim, de amor puro, sabe? Ela deu um nome em grego, amor ágape, o nome que ela deu. Eu achei filosófico e bonito ao mesmo tempo, assim, simbólico. Eu acho que essa autenticidade, ela nasce das nossas verdades, as nossas verdades nascem do amor que a gente sente a nós mesmos, né? Uhum. E aos projetos Uhum. que a gente ama e as pessoas que a gente ama, os locais que a gente ama. Então, Uhum. se eu sintonizo mais tempo da minha vida procurando isso e tentando encontrar isso, esse espaço de amor genuíno, assim,
Eu acho que ele acaba dando bastante pista pra gente de onde direcionar. E essa pra mim é uma jornada que ela não sei nem se vai acabar um dia, tá? É. Talvez eu bem velhinho, enrugadinho, ainda esteja lá pensando nisso. Pensando Uhum, em como estar mais próximo e passar mais tempo sintonizado nessa frequência, assim, do amor. Faz sentido? Ou uhum. fiquei muito tilelê agora? Faz total sentido. Não, eu acho que faz total sentido, mas eu não consigo. E aí, assim, sendo bem transparente, talvez até radical, assim. Gosto. Eu acho que eu não consigo ainda estar na mesma frequência que tu, assim. Eu acho que eu não tô nesse momento ainda, então eu não consigo visualizar isso que tu tá visualizando. Por mais que eu entenda. Deu pra entender? Uhum, Por que será? Não sei, eu acho que eu ainda tô num caminho muito de formiguinha em relação a esse amor genuíno, sabe? Essa visão mais amorosa, assim. Acho que eu ainda não consegui alcançar esse sentimento. Porque eu acho triste, tá? Mas aí, se é pra ser sincero aqui, vamos ser sinceros. Não, mas eu gosto É sincero. engraçado isso que, é verdade, né? O Gabi tem muito essa conexão com o amor. É uma coisa que eu vejo você falando em vários momentos. E não acho. E talvez seja algo. Não é genuíno, não, tá? Isso não é genuíno, não. Acho que isso é criado. Isso é co-criado, assim. Uhum. Mas ele é. Eu acho que tem um strugglezinho, sabe? Uma luta. É que não tem uma palavra melhor pra struggle em português, né? É, Conflito. não. Uma mistura de conflito com luta, assim, interna. De abrir mão de realmente olhar pra. Aí agora fazendo essa análise, essa corte retrospectiva, assim, acho que faz sentido que isso vem de olhar para o que eu tô perdendo. Uhum, Acho que isso vem dessa análise, tá? Eu nunca tinha me dado conta disso, então estou me dando conta disso hoje. E vem dessa uhum, análise de entender o que eu estava perdendo da minha vida, do meu futuro, das minhas construções. E quando eu olho para aquilo que eu tô deixando de ser e de viver, fica mais fácil descobrir como é que eu me amo sem ser indulgente, assim, né? Sem ser aham, individualista e sem ser frívolo ou superficial. aham. Eu acho que é disso, sabe? E talvez seja uma coisa que realmente aconteceu e eu nem vi que aconteceu. Não sei por que aconteceu. Não, mas eu acho interessante tu trazer dessa forma, porque, por exemplo, tu começou a observar o que tu estava perdendo, quase como um custo de oportunidade, né? Quase como cuja oportunidade. Só que tu olhou pra isso com amor. Eu não sei se hoje eu consigo olhar as coisas que eu estou perdendo com amor. Eu acho que eu olho com crítica, com um olhar mais negativo, tu entende? Então por isso que eu não Com o olhar do consegui. luto, né? Isso, eu não consegui olhar, eu não consegui observar a tua fala na mesma frequência, é isso que eu quis dizer. E tu, cara? Compartilha. Então, Delírios no divã. eu tenho eu acho que pra mim, essa coisa de você, é a questão do amor condicional, né? O tem que ir é o amor condicional. Quando você faz o que tem que ir, as pessoas é, te amam condicionalmente. E aí, quando você não faz o que tem que ir, você perde isso. Você perde. E eu acho que é como. Aí eu acho que é o que entra o que o Gabi falou, assim, redescobrir até o amor genuíno. Mas essa perda, ela é luto, ela é ressentimento, ela é solidão, ela é dor. É por isso que às vezes é mais fácil só fazer o que tem que ir, sabe? Mas imagina ter que passar uma vida inteira nisso. Esse que é o problema. Vai dar errado várias vezes ao longo da vida, entendeu? Sem redescobrir o amor, sabe? Sem. É. Ah, Mas isso é muito doido, porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo também pessoal da minha terapia. Que a gente tava falando sobre essa questão do amor, né? Que se a gente faz algo que não é o tem que, parece que as pessoas não vão amar a gente da mesma forma. Isso Uhum, é minha perspectiva, né? Então aí a uhum, minha psicóloga tentava, né, explorar isso, e aí eu expliquei pra ela de uma forma muito engraçada, olhando hoje, assim. Que pra mim, por exemplo, vamos usar vocês dois. Em algum momento a gente teve uma discussão. E aí, pra mim, é como se essa discussão em que eu tava colocando ali as minhas ponderações, as minhas vontades, tananana, é como se a barrinha do amor fosse baixando. Então, eu fiz algo que desagradava vocês, então a barrinha que tava 100% agora tá 98%. tá. ah, Aí,
a vida vai acontecendo, eu vou fazendo coisas que desagradam vocês e a barrinha vai baixando. Então, é como se eu visse o amor dessa forma. Olha que loucura. Então, Olha que loucura. exato. Então, por isso que o tem que, pra mim, ele é muito sensível, porque eu baseei minha vida no tem que pra que a barrinha do amor não baixasse. Uhum. Para que as pessoas condicionalmente estivessem ali, né? E aí é como se fosse um band-aid em cima de um corte muito delicado, assim, né? Em cima de um machucado muito delicado. Porque não tem solução para isso que não seja através dessa rejeição que quer ser evitada, sabe? Assim, do tipo, a gente vai sentir a rejeição no corpo, no coração, para depois entender que, assim, é isso, né? Somos só pessoas. Falhou uma vez, outras pessoas falham também. Porque é como se a gente ficasse preso num quarto de espelhos, né? Em que o que a gente espera das outras pessoas vai se realizando automaticamente. E aí não é como a gente resolve isso, é como a gente sai desse quarto de espelhos, sabe? Exatamente. Mas assim, isso tudo pra exemplificar o quanto tem que ele é muito mais do que uma frase, tu entende? É realmente algo que move a nossa vida até certo ponto. Uhum. Molda, né? Molda a lente pela qual a gente enxerga o mundo, né? E molda, inclusive, a maneira como a gente enxerga coisas fundamentais como o amor, né? Como o pertencimento, como a autenticidade. É. Não tem como a gente passar por essa vida sem tirar vários momentos, né? Para ir refletindo e re-refletindo sobre isso, porque a tendência é que a gente, o natural, né? A inércia é que a gente continue dentro do tem que. Ele é muito mais fácil preencher as barrinhas se eu tô só me doando em prol de projetos que não são meus, visões que não Uhum. são minhas. Só que daí se tu colocar duas barrinhas, uma do lado da outra, no caso a barrinha do outro e a tua barrinha, uma vai subir e a outra vai descer. É. Então Só que as duas elas têm que estar num ideal. E a gente talvez vai ter que aprender que nenhuma das barrinhas vai estar 100% nunca. Vamos lá, vamos mudar o clima. Recebo então, pessoal, os aplausos da plateia. O joguinho chama Não Pode. É bem temático mesmo em relação à nossa conversa. A Isa, ela tem uma palavra, tá? Uma palavra secreta. Ela quer que a gente descubra qual é essa palavra. E aí, primeiro a Clara vai tentar, depois eu vou tentar descobrir qual é essa palavra. Ela vai dando dicas do que é essa palavra. Só que cada palavra secreta tem 5 palavras que ela não pode usar de forma nenhuma pra tentar explicar essa palavra. Por exemplo, imagina que a palavra secreta é tipo ar-condicionado, tá? Ela vai ter que explicar pra gente ar-condicionado sem dizer as palavras frio, temperatura, controle, parede e aparelho. Então ela não pode usar nenhuma dessas palavras e nenhum dos radicais ali da frase. Então ela vai ter que explicar ar-condicionado sem usar essas frases, por exemplo, essas palavras. E aí é eu contra a Clara, porque vocês querem ver discórdia e conflito. Deu pra entender? Tô pronta. Eu entendi. É algo... Posso começar? Começa. Uhum. É algo que a gente olha. É uma pintura. Não. Televisão. Também não. É algo que tem em mercado, loja. Vitrine. Não. Prateleira. Não. Só tá o que não pode na cabeça. É. Tá vendo? Não pode, é sempre mais fácil. É algo que traz benefícios. Eu vejo, tá numa loja e traz benefícios. Isso. Você falou loja e mercado? Mais mercado do que loja. Mais mercado do que loja. Traz benefícios. Promoção. Não. Sério, cartão fidelidade. Não. É algo obrigatório. Obrigatório que eu vejo, preço, não. É obrigatório? Uhum. Mais mercado. Mercado, você fala sobre mercado. A gente compra Isso. coisa de comer. Uhum. Que é obrigatório? Sim. Ai, meu Deus do céu. O pagamento é obrigatório. Não é. O que é o negócio? Vai falando. O pagamento. Pagamento É. É que tem coisas que se eu falar, vocês vão descobrir. Só não pode estar indo nas 5 palavras, não pode. É pequeno. É uma coisa pequena, que tem mercado, e que é obrigatório, que eu olho, que é obrigatório. Uhum. Mas é que é pequena, que é obrigatória. Troco? Etiqueta. Quase. Tá quase, tá perto, tá. Etiqueta... É tipo aquelas tagzinhas de apitar? Não. Pensa em mercado. Data de validade?
Quase. Código de barra? Rótulo! Rótulo! Ah! Meu Deus do céu. Ah, é difícil, viu? Nossa, qual que eram as palavras proibidas? As palavras proibidas era produto, embalagem, garrafa, marca e informações. Nossa, é difícil mesmo. Não, tá, gostei. Pessoal, Legal. contem Ah, foi depois pra muito gente o bom. que vocês acharam do episódio de hoje. Eu vou fazer. O que eu vou fazer hoje, depois da nossa conversa? Eu vou dar uma revisitada nas coisas que tipo esse quadradinho que você falou aí que você fez. Coisas que eu quero fazer, quando eu quero fazer. Como é que é? As coisas que eu quero fazer e não faço, que eu quero fazer e faço, que eu não quero fazer e faço, e não quero fazer e não faço. Isso. E entender o que eu tô deixando de ganhar, fazendo as coisas que eu tenho que fazer só porque eu tô fazendo automaticamente. E eu quero fazer esse exercício essa semana. Eu tenho um dilema também, porque eu percebi que essa semana eu fiquei um pouco com umas travas criativas para criar conteúdo, até para escrever o livro. E aí foi ótimo bater papo aqui e conversar sobre isso, porque até destravou um pouco, né? Lubrificou os pensamentos. O que eu vou fazer hoje, eu acho que eu vou sentar e pensar novamente, vou usar essa palavra, né? Na linha editorial da minha comunicação. Sabe? Do que eu quero falar para as pessoas, o que eu quero transmitir, porque eu acho que isso mudou nos últimos meses. E aí eu ainda tô fazendo só o que tem que ir. Então eu preciso trazer uma certa estrutura para o que é a mensagem que eu quero comunicar, para eu não me sentir perdida mais, sabe? Então acho que eu vou olhar para isso. Olha, muito bom. Gente, legal essa volta de vocês. Uhul! Veio num momento super bacana pra vocês dois. Eu tenho certeza que vai gerar tantas conversas legais, assim. Então, fico muito feliz por vocês. Ai, contem comigo, né, gente? Não, vamos Ah, juntos, Isa! vamos juntos. Adoramos você aqui também. Obrigada, produção, por todo o carinho, toda a organização. Foi incrível, todos os insights. Foi maravilhoso. Sabe o que eu fiquei pensando? Que vocês não falaram quem eu sou. Eu só cheguei. Vocês não falaram que ia ter uma voz além. A Isadora é uma voz do além que a gente contratou. Ela é uma IA, na verdade, tá? Assim como a Maria Clara também é uma IA. Sinto informar isso pra vocês, tá? Vocês estão achando que ela é uma IA aí nas redes sociais, né? Realmente ela é. Então, estou aqui em busca da minha aposentadoria, né? Então, posso ser substituída por um IA desde que eu receba pelo trabalho. Eu estou disponível. Ai, mentira, gente, não sei, me deu ambivalência aqui. Ai, O quê? Qual é a mas enfim. ambivalência? De ser uma IA? Não, eu não quero ser Gente, substituída as por uma IAs, IA. elas estão ganhando emoção. Discordo, mas esse é o tema para o próximo. Para o próximo Delírios. O que eu queria falar é, já me sinto pronta para o próximo. Foi uma experiência maravilhosa sentar aqui, fazer, papear. Acho que tá muito bom. Vamos fazer de novo. Tá, fechou todas, adorei muito. Formatinho legal, porque daí a gente pode ter em qualquer lugar do mundo que funciona. Então curtem, comentem, compartilhem e falem o que vocês acharam. E a gente continua sem falar quem é Isadora. A Isadora, a gente não vai dizer que ela vai ser tipo aquele cara que era o Sombra, sabe, do Ratinho? É tipo sombra. A Isadora é o Sombra, tá? Obrigada, gente. E até o próximo. Beijo. Obrigada, pessoal. Se Até o cuidem. Tchau, próximo. tchau. Até o próximo. Se cuidem.